Fala aí, galera! Vocês sabem como que os elementos químicos são representados? O porquê que o botijão de gás tem um líquido dentro? Ou ainda, por que o copo, quando está com um líquido frio, fica molhado? Se você quiser saber a resposta para essas perguntas, fica aí, deixa seu like, se inscreve, que eu já respondo. E eu acho que nem eu sei a resposta dessas perguntas. Bom, pessoal, então em outro vídeo eu tinha falado sobre os modelos atômicos. E um desses modelos atômicos eu citei Dalton, que foi o primeiro cientista que veio com a ideia de atomística novamente, né, da ideia aí dos átomos. E o Dalton, ele foi o primeiro cientista a colocar símbolos para representar os elementos químicos. Então, por exemplo, para o carbono, ele desenhava um círculo pintado de preto, preenchido. Para o ouro, ele colocava um círculo com um G de gold dentro e assim por diante. Mas depois de alguns anos, outro cientista, o Berzelius, que eu já citei ele aqui em outro vídeo do canal falando sobre a introdução da química orgânica, ele tem uma outra ideia. Ele representa os elementos com símbolos relacionados à origem do nome. Então, por exemplo, por isso que você vê ouro como AU, que dá origem é aurum. O sódio você vê como Na, que é natrium. A prata você vê como Ag, que é argentum. O chumbo você vê como Pb, que é plumbum. Outros elementos como carbono é C, hidrogênio é H, oxigênio é O e assim por diante. Alguns têm uma relação mais fácil da gente lembrar, outros um pouco diferente. Em outro vídeo aqui do canal eu também citei a diferença entre elementos químicos e substâncias químicas. Só para a gente retomar rapidinho, um elemento químico é um conjunto de átomos de um mesmo elemento. Então, por exemplo, se eu tiver um conjunto de átomos de oxigênio, isso forma o elemento químico oxigênio, né? E assim por diante. Agora, uma substância química, ela está relacionada com a junção de elementos químicos para formar uma substância, que é o que a gente consegue visualizar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a água, ela é uma substância química formada por dois elementos químicos, em proporções definidas, hidrogênio e oxigênio, H2O. Isso é a diferença entre substâncias e elementos químicos. Agora, existe uma classificação que são substâncias simples e compostas. O que isso quer dizer? Substância simples é aquela formada por elementos iguais. Então, por exemplo, gás hidrogênio, H2, gás oxigênio, O2, enxofre, S8. Substância simples, porque é formado pelo mesmo elemento químico. Agora, se eu tiver uma substância que é formada por dois ou mais elementos, como por exemplo a água, H2O, o açúcar, né, que é C6H12O6, esses elementos, percebam que eles têm mais de um elemento químico. Então, eles são chamados substâncias compostas. Portanto, a água é uma substância composta. Não confundam com substância pura e mistura. Porque se eu falar para você, a água é pura, sim, ela pode ser pura ou não, óbvio, né? Uma molécula de água ela sempre vai ser composta porque ela é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, isso é muito importante, não se confundam. Existem basicamente aí três estados da matéria: os sólidos, os líquidos e os gases. Qual que é a diferença entre esses três estados? Eu posso ter o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso para uma mesma substância, como por exemplo para a água. Então, o gelo é a água no estado sólido. A água que a gente bebe, que a gente toma banho, né, a água da chuva, é a água no estado líquido. E as nuvens, o vapor de água que você gera quando você ferve a água para fazer o café ou para fazer um alimento, né, cozinhar algum alimento, ela está no estado gasoso. Todo mundo sabe disso. Mas qual que é a diferença na visão química da coisa? O estado sólido, todas as moléculas elas estão bem definidas, elas estão próximas umas às outras, elas estão bem organizadas. Isso é o mais importante. Agora pensa comigo, se elas estão próximas umas às outras, a interação vai ser fraca ou vai ser forte? Obviamente vai ser forte, porque elas estão muito próximas umas às outras. Elas estão organizadas, tem uma interação forte e tem uma energia cinética. O que é cinética? Movimento. Tem um movimento mais baixo, tá? Porque elas estão próximas, elas não têm muito espaço para se movimentar. Quando você aquece, quando você fornece calor para ela, ela começa a se afastar.
Imagina você num dia de frio, você fica mais encolhido. Quando começa a esquentar, você já tira a coberta e já fica mais tranquilo. Então, isso é o estado líquido, quando as moléculas se afastam e aí elas ganham energia, portanto elas ganham movimento, cinética, ela começa a se afastar e já fica mais desorganizada. Nesse caso, a interação começa a diminuir, porque as moléculas começam a ficar mais afastadas. E no estado gasoso, elas continuam ganhando energia em forma de calor, e aí as moléculas ficam muito afastadas. E como elas ficam muito afastadas, a interação fica muito baixa. E o movimento delas, muito rápido, muito alto, porque agora elas têm muita energia. Então você pode pensar o seguinte, se você estiver na sala de aula e todo mundo estiver bem juntinho, isso é estado sólido. Se vocês, cada um forem para um canto da sala, é o estado líquido. E o estado gasoso seriam vocês todos espalhados pela escola. Então essa que é a diferença de distância, mais ou menos assim, para ficar mais fácil de entender. E esse é o motivo pelo qual você consegue sentir o cheiro das coisas. Por exemplo, se sua mãe está cozinhando e ela está fazendo uma comida que você gosta, ou ainda, pior, ela queima o bolo, alguma coisa nesse sentido, você sente o cheiro. Agora, se ela derrubar óleo, você não vai sentir o cheiro, porque o óleo está no estado líquido. Outra coisa importante é o formato das substâncias. No estado sólido, ela vai ter volume e vai ter forma definida. Então, se você congela a água, ela continua tendo o mesmo volume que você tinha ali naquele quadradinho, na forminha do gelo, e ela continua tendo o formato. O estado líquido continua sim tendo o mesmo volume, entretanto não tem mais a mesma forma, ele varia com o ambiente, com o recipiente que ele se encontra. Então se você tem meio litro de água numa garrafa e despeja num balde, ela continua tendo meio litro, mas agora com o formato do balde. Já os gases, eles não têm nem forma e nem volume definido, beleza? Isso é muito importante. Galera, e essas transformações têm nomes específicos. Então, quando você vai do sólido para o líquido, você chama isso de fusão. Quando você vai do líquido para o gasoso, você chama isso de vaporização. Quando você volta, você vai do gasoso para o líquido, você chama de condensação. E quando você vai do líquido para o sólido, você chama de solidificação. Aqui é importante a gente fazer um asterisco aqui, né, uma observação, que o estado de vaporização, a mudança de estado de vaporização, ela pode ser de três maneiras. Evaporação, quando a temperatura é ambiente. Então, se você colocar a roupa no varal, a água evapora, então pela temperatura ambiente. Ela pode ser de ebulição, tá? Que é quando você atinge uma certa temperatura daquele elemento, né, daquela substância, para ela mudar de estado. E você também tem a calefação, que é quando você tem uma mudança de estado brusca, né, uma mudança de temperatura brusca. Então, se você pegar a água e jogar numa panela quente, ela evapora na hora, isso a gente chama de calefação. Lembrando que você ainda tem a sublimação, que é do sólido direto para o gasoso sem passar para o líquido, e a ressublimação, que é do gasoso direto para o sólido, que aí também sem passar para o líquido. Bom, pessoal, eu também tinha feito uma pergunta sobre o copo ficar molhado quando tem um líquido gelado dentro. Por que isso acontece? Bom, eu não falei para vocês da condensação? Então, quando você coloca um líquido gelado dentro de um copo ou de uma garrafa, seja lá qual for o recipiente, toda a água que está na atmosfera, aqui no ambiente, ela encosta, né? Ela vai estar em contato com essa superfície mais fria e aí ela rouba, vamos dizer assim, ela tira a energia das moléculas de água que estavam aqui no ar. E aí elas começam a se aproximar. Quando elas começam a se aproximar, elas vão para o estado líquido. E é por isso que o copo fica molhado. Galera, agora eu vou responder outra pergunta que eu fiz. Por que o botijão de gás ele tem um líquido dentro? Bom, isso é o que a gente chama de liquefação. Então lembra que eu falei para vocês que a diferença do estado sólido, líquido e gasoso é o afastamento das moléculas? Como que eu posso afastar ou aproximar moléculas? Somente com temperatura? Não, eu posso também usar pressão. Então eu posso comprimir essas moléculas. Imagina o gás de cozinha, né? O GLP. Então você pega o gás, se você diminuir a temperatura dele, ele vai para o estado líquido. Agora, se você pegar esse gás e confiná-lo num espaço que é pequeno
e ele precisa se aproximar. Se as moléculas estão próximas, elas vão para o estado líquido através da pressão e não da temperatura. Isso a gente chama de liquefação, e é por isso que o botijão de gás ele tem um líquido dentro. Não é que quando você abre o botijão vai sair o líquido, porque quando você abre, ele ganha espaço novamente e ele volta a ser gasoso. Galera, agora a última coisa que a gente vai falar hoje, transformações químicas e físicas. Qual que é a diferença disso? As transformações químicas, olha só, tudo que fala em química a gente tem que pensar em transformação. Então, transformações químicas são transformações da matéria, quando a matéria muda. Por exemplo, um prego enferrujando é uma transformação química, porque o ferro que estava ali, ele começa a se transformar em óxido de ferro, porque ele reage com o oxigênio do meio ambiente, beleza? Uma forma de comprovar isso é quando você põe fogo num bombril. Ele aumenta de massa. Por quê? Porque ele reage com o oxigênio e aquele oxigênio que estava no ar, ele é incorporado naquele bombril. Por isso que quando você queima um pedaço de palha de aço de bombril, ela fica mais pesada do que antes de ser queimada. Isso é uma experiência que vocês podem fazer em casa, lembrando aí, né, sempre com o auxílio de algum responsável. Se vocês tiverem uma balança, peguem um papel, pesa o papel, tira da balança, queima e depois pesa novamente, vocês vão ver que ele vai ficar mais leve. Com o bombril vai acontecer o contrário. Pesa, tira da balança, anota, óbvio, né, a massa que vocês pesaram, queima, apaga e depois pesa novamente. Vocês vão perceber que ele vai ficar mais pesado, tá? Então esse é um indício aí da reação do oxigênio com o ferro. Se você pôr fogo no papel, também é uma transformação química, porque você mudou a característica da matéria daquela substância. Já uma transformação física não tem mudança de estrutura da substância. Então, por exemplo, se você pega uma lata e amassa, ela continua sendo a lata, só que agora ela está amassada. Se você pega um papel e rasga, ele continua sendo o papel, só que agora rasgado. Isso é transformação física. Cuidado, quando a gente fala de transformações físicas da matéria, sólido, líquido, gasoso, qualquer transformação dessa é física. Por quê? Porque o gelo, a água líquida e a água no estado gasoso, todos os três tipos são água do mesmo jeito. O que muda é o afastamento ou a aproximação das moléculas. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Se curtiram, se inscrevam, deixa o like de vocês, ativem as notificações, não se esqueçam que isso ajuda muito aí o canal. Tá? Continuem aí interagindo, comentando e se vocês quiserem também deem sugestões aí para eu poder fazer os vídeos para vocês. Beleza, galera? Valeu, um abraço e até a próxima aula.